como vocês estão? Reta final, vamos aqui para mais um Resolvendo Questões. Tá? Aqui eu peguei as questões da prova do BANESC que fazem sentido para a gente utilizar. A prova do BANESC, uma prova recente, uma prova agora em setembro, foi uma prova feita pela Sebrasp, não pela SESGRAN Rio, né? Então Sebrasp trabalha com o conceito de certo ou errado. Tá? Por que eu trouxe essa prova para a gente? Por mais que seja de uma banca diferente, e eu sempre prego que você treine com a banca que você vai fazer a prova, tá? O ideal é que você continue fazendo questão da SESGRAN Rio. Essa prova do BANESC ela é interessante para a gente porque ela é a prova de banco mais recente que tem, foi nesse mês também de setembro. Então ela vai servir, essa correção, ela vai servir para a gente como uma revisão. E o que mais me interessou aqui é que tem algumas questões de vendas com leis atualizadas e que tem muita questão sobre a atualidade do mercado financeiro. E atualidades a gente não tinha feito nenhum resolvendo questões, porque foi o que eu falei para vocês, eu não consigo pegar questão antiga para fazer resolvendo questão de atualidade, porque já vai estar obsoleto. Então, essa prova vai ajudar a gente nisso, porque tem algumas questões de atualidade que a gente vai ver alguns conceitos importantes que vão ajudar a gente na hora de fazer a nossa prova do Banco do Brasil. Beleza? Como funcionam essas provas de certo ou errado? Você tem um texto que geralmente dá o comando e depois você tem as alternativas vinculadas a esse comando. Tá? Antes de entrar na resolução, não tem todas as questões. Eu fiz assim o trabalho de pegar só as questões que tem item correspondente no edital do Banco do Brasil. Tá? Eu tive esse trabalho de segmentar e botar para vocês só o que é importante. E segundo ponto, muita gente veio reclamar comigo que pegou, né, esse material lá no Telegram, tá, esse material está disponível no nosso grupo Telegram, e que foi muito mal. Tipo, poxa, eu estava acertando tudo na SESGRAN Rio, fui fazer a prova da Sebrasp, errei muita coisa. Eu estou despreparado? Não, isso é comum, porque a formatação da prova é diferente. Tá? Na SESGRAN Rio você tem alternativas, isso te ajuda, né? Você pode aplicar técnica de chute, pode aplicar técnica de eliminação. Aqui não tem muito para onde você fugir, tá? Então é normal quem está treinando numa banca e para outra sentir uma certa dificuldade. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Acerca das principais legislações que impactam o atendimento, a negociação e as vendas, tá? Julgue os itens que se seguem. Primeira questão. No Brasil, considera-se prestação de serviço público um direito básico do consumidor. Então, a gente está falando aqui de direito básico, serviços públicos, né? Água, luz, gás. E sim, está correto, é um direito básico do consumidor ter acesso aos serviços públicos. Os serviços públicos também estão enquadrados na legislação do consumidor. Tá? Então aqui correto, não tem muito o que se discutir, uma questão que causa nenhuma estranheza. 52. Embora haja no Brasil previsão de responsabilização dos fabricantes com relação a bens defeituosos, então aqui bens defeituosos, para a gente botar na leitura que a gente fez, bem a gente estudou como produto, tá? Aqui a diferenciação de produto e serviço. Bens defeituosos no que se refere à rotina de serviços, não há determinação análoga. Então aqui ele está falando que existe previsão de responsabilização para produto com defeito, mas que não tem para serviço. E segue, né? Uma vez que não é possível estabelecer parâmetros objetivos para a caracterização de defeitos relativos à prestação de serviço. Então, essa alternativa está falando, olha, se tiver um produto com defeito, você pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Se tiver um serviço, né, abre aspas, com defeito, você não pode. Está errado, tá? Porque o serviço, você consegue, né, verificar falhas no serviço, então pode haver sim a responsabilização do fabricante ou do prestador de serviço. Tá? Então, a 52 está errado. Tem tanto responsabilização para produto com defeito ou como com serviço mal feito. 53. As instituições autorizadas a funcionar no Brasil são obrigadas a disponibilizar aos clientes meios para o cancelamento dos seus contratos. Correto? A gente viu isso no final da parte de vendas e negociação. Resolução que fala de adequação de serviço. Ela tem que
ter questão de disponibilizar o contrato de forma rápida, ser respeitada a vontade do cliente e permitir cancelamento tempestivo, né? Cancelamento de uma forma rápida. Tá? De acordo com a Lei 8.078 de 1990, os consumidores são compreendidos como pessoas físicas que adquirem bens e serviços de entidades públicas ou privadas. Tá? Aqui, bens, de novo, você pode fazer a leitura como produto. Tá? Você pode não, desculpa. Você deve fazer a leitura como produto. Como eu falo, mesmo que você não saiba do que essa lei se refere, tá? Eu falei para vocês que não é tão importante você gravar código de lei, que a pergunta quer saber esse comando. Consumidores são compreendidos como pessoas físicas que adquirem bens e serviços de entidades públicas ou privadas. Está errado, tá? Porque consumidores são compreendidos como pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Que adquirem bens e serviços. Então aqui faltou a pessoa jurídica, por isso essa alternativa está incorreta. Primeira parte aqui, nenhuma polêmica com a banca, nenhuma questão que eu vejo que possa ter recurso. Tudo que a gente viu, né, dentro do nosso curso também, então tranquilo, viu? Se você estivesse fazendo a prova do Banes e assistido às aulas de vendas e negociação, você teria acertado aqui todas as questões tranquilamente. Seguindo, considerando a Lei 10.098 de 2000 e o Decreto 5.296, julgue os itens a seguir. Brian, eu não lembro da lei, não sei que lei é essa, não sei que decreto é esse. Calma, meu amigo, é só você ler que você vai entender. Aqui fica bem claro que a gente vai estar falando de questão do Estatuto do Deficiente, enfim, de questão de acessibilidade e tudo mais. Então aí vem, na Lei 10.098 estão previstas ações que se aplicam a espaços públicos, parques e vias urbanas. E sim, tá, a parte de acessibilidade, ela também envolve espaço público, parque e via urbana. Ah, Brian, mas ele não fala de espaço privado. No espaço privado também tem que ter, né? A gente viu isso. Mas aqui ele não fala. Estão previstas ações que se aplicam somente a espaço público. Se tivesse isso somente, estaria errado. Como não tem, está correto. Tá? Que o examinador queria saber se você entende, né, que a administração pública é responsável por prover acessibilidade aos portadores de deficiência física. Bacana? Seguindo, as normas da lei aplicam-se tanto a estabelecimentos públicos quanto a empresas privadas. A gente acabou de ver que correto, tá? Bacana. 57. São consideradas pessoas portadoras de deficiência mental aquelas que possuem funcionamento intelectual inferior à média em suas habilidades de cuidados pessoais. Até aqui está correto, tá? Até aqui está correto. Independentemente de manifestarem limitações em outras áreas de habilidades adaptativas. Essa parte está errada. Para a pessoa ser considerada deficiência mental, ela tem que ter um funcionamento intelectual inferior à média, e esse funcionamento intelectual inferior à média tem que gerar uma limitação em outras áreas de adaptação. Tá? Então, até aqui, né, até essa parte daqui estaria correto, mas se torna errada por esse finalzinho. Tá? E questão de certo ou errado, tá, gente? Só para dar uma dica para próximos concursos que vocês forem fazer, é exatamente assim, quando é errado, né? Não é um errado muito evidente na maioria das questões. Eles colocam o texto quase todo certo e colocam, enfim, uma palavrinha errada para mudar o sentido, tá? 58. Cabe à União o controle do atendimento prioritário na administração pública federal direta ou indireta. Não, tá? Porque o que acontece? A administração indireta, a gente vai ter diversos entes, tipo a própria Caixa Econômica, o Banco do Brasil, entendeu? E aí não vai ser responsabilidade da União, vai ser responsabilidade dessas empresas. Entenderam? Por isso que está errado. Aqui você pensa que está certo, porque pô, a União tem que controlar tudo. Mas não. Esse controle de atendimento prioritário, por esse atendimento prioritário está sendo feito ou não, tem que ser feito dentro das próprias empresas e tudo mais. Aí depois tem órgãos que regulam isso, não é a União em si, não é o governo federal em si que vai vislumbrar isso. Ele vai normatizar, né? Enfim, vai botar decreto, vai falar o que tem que ser feito, mas não é ele que vai fazer esse controle. Não é ele que vai lá na fila do banco para botar, não, aqui tem que botar o velhinho aqui nessa fila, não, tem que botar o velhinho em outra fila. Não, tem que colocar o deficiente com preferência aqui. Não, tá, essa parte de controle não é.
Bacana. A gente vai falar agora sobre estratégias de marketing, tá? E boas práticas de atendimento telefônico. Cara, isso aqui eu achei sensacional, né? Porque assim, eu sei que tem uma galera mó jovem que tá. Eu consigo ver aqui pelo YouTube, quando eu coloco lá as estatísticas, né, para ver quem tá vendo meu vídeo, eu vejo que tem uma galera muito nova, assim, na faixa ali de 18, 24 anos que tá vendo, e que é uma galera que nasceu, né, no ambiente da internet e que estão muito acostumados com Instagram, Facebook, YouTube. E vocês precisam entender que ainda hoje é muito eficiente o telemarketing, né, o atendimento telefônico e o e-mail marketing. Fiz questão de falar isso na aula de canal remoto, né, e aqui eu estou pegando uma prova agora, tá, de setembro de 2021, para provar para vocês que ainda é uma ferramenta muito importante. Tá? Vamos lá, 59. Entre as estratégias de retenção de clientes, destaca-se o gerenciamento de reclamações, que deve ser feito sempre o mais rapidamente possível e de forma automatizada para garantir que todos os clientes sejam prontamente respondidos. Está praticamente tudo certo, só que essa palavrinha estraga tudo. Quando a gente faz gerenciamento de reclamação, né, tem que ser feita a resposta de forma mais rápida possível, ok? Só que não tem que ser de forma automatizada, tem que ser de forma personalizada, para você entender realmente qual é o problema do cliente, né, e fazer essa resolução, tá? Então aqui está tudo correto, tá? A única palavra que está errada é essa, não tem que ser de forma automatizada, tem que ser de forma personalizada, por isso que a 59 ela está errada. 60. Em atendimentos a cliente via telefone, o atendente deve estabelecer o contato identificando-se e em seguida deve perguntar o nome da pessoa e repeti-lo assim que possível. Tá? Gente, quando a gente vai fazer uma prova de concurso, principalmente, a gente tem que trabalhar com os conceitos que são consolidados, tá? E esse é um conceito muito consolidado no atendimento telefônico, que quando você liga para a pessoa, o primeiro passo você se identifica, tá? Isso daqui até serve, tá, gente? Se vocês trabalham atualmente em alguma empresa de telemarketing ou trabalham com telefone para vender ou entrando no banco, vocês utilizarem isso. Por quê? Quando eu ligo para o cliente e falo, olha, aqui quem está falando é Brian Souza, seu gerente de relacionamento aqui do banco tal. O cliente na hora ele sabe, pá, eu estou falando com fulano, eu sei o que ele é dentro do banco, né? Eu sei o que ele é e eu sei que ele trabalha no banco. Então, eu já crio uma figura para o cliente do que eu sou e ele já fica mais aberto. Quando eu pergunto o nome dele, se eu não souber, né? Se eu não souber, o ideal é que seja ligue sabendo o nome, mas aqui, como eu falo, atendimento telefônico é tanto reativo e ativo, né? Então, reativo você não vai saber. É importante você perguntar o nome da pessoa e repetir para criar o vínculo de pessoalidade, né? Então, se eu te atendo, falo, pô, vou mandar aí um salve pro Eric, um aluno que pediu lá no Instagram, fala, porra, Eric, beleza, irmão? Então, tudo bem, vou lá, começa ele e fala, oi, Eric, tudo bem, vou ver aqui a sua demanda. Poxa, então, Eric, é bem melhor falar o nome dele do que eu falar senhor. Ah, senhor, vou fazer isso. Ah, senhor, tô vendo. Ah, senhor, não sei o quê. Quando eu falo, poxa, Eric, só um minutinho, vou ver aqui sua demanda. Então, Eric, foi isso que aconteceu. Se torna o atendimento mais próximo e fica mais fácil para depois eu realizar alguma venda ou até minimizar uma reclamação, se for o caso. Bacana? Então, 60 aqui, né, tá correto. 60 está correto. 61. Se for necessário interromper um atendimento telefônico, recomenda-se pedir a permissão ao cliente por meio de frases como poderia aguardar um momento, por favor? Sim, tá correto. Porque aqui, né, você pode pensar, poxa, não posso interromper nunca o atendimento. Não vai acontecer. Então, se for necessário, tá, não é para você fazer sempre. Então, aqui o comando da questão é bem claro. Se for necessário, você fala, poderia aguardar um momento, por favor? Porque às vezes você precisa consultar um teu superior,
né? Às vezes você não sabe muito bem, você vai pedir ajuda para um colega, às vezes tem algum ruído, alguém falando mais alto, ou uma outra ligação importante vindo que você precisa dar prioridade para ela. Então você sempre pede a permissão para o cliente e sempre com cortesia, tá? Por isso que eles colocaram por favor aqui. Tá? Então correto, tranquilo. 62. Caso uma falha no atendimento gere uma reclamação, deve-se priorizar a velocidade na resposta ao cliente. Razão porque qualquer ao cliente, razão porque qualquer funcionário da organização. Beleza. O que acontece? Não é velocidade. Tá? Aqui, gente, eu acho que foi incompleto, tá? Era para ser razão porque qualquer funcionário da organização pode responder. Agora que eu estou vendo, não fez sentido, tá? Aqui foi falha minha na preparação do material, tá? Desculpa. Tá? Então, razão porque qualquer funcionário da organização pode responder, tá? E não é velocidade, é assertividade, resolutividade. Então, tem que priorizar resolver o problema do cliente. Não adianta o cliente reclamar, não sei o que, meu cartão está bloqueado. Você fala com ele em 2 minutos, vai ficar bloqueado mesmo, tem que ficar bloqueado. Você priorizou a velocidade, você não priorizou a solução. Tá? Então, não, é priorizar a resolutividade. No que se refere à negociação e técnica de venda, julgue os itens subsecutivos. 63. Em uma organização, a equipe de vendas é composta por vendedores, atendentes e encarregados pós-vendas. Tá? Assim, gente, vou ser bem sincero para vocês. Eu diria, tá? Eu diria que tá errado, tá? Porque na minha visão, né, atual que eu tenho, a equipe de vendas é muito mais ampla. Mas para conceito de marketing, para conceito de técnica de venda, é isso daqui mesmo, tá? Porque nesse conceito mais amplo, você tem a divisão de equipe de venda, equipe de marketing, equipe do saque, entendeu? Então tem essa divisão. Eu tenho uma visão mais ampla, mas tecnicamente foi, né? A gente, quando vai fazer um concurso, a gente tem que ir para a técnica mais aceita, para aquilo que é mais consolidado. Então aqui está correto. Tá? Se eu tivesse feito a prova, eu abriria um recurso dessa questão, provavelmente. Tá? Mas na boa prática, na boa técnica, né, do termo técnico, tá certinho. Seguindo, 64. Em um serviço de vendas por telefone, deve-se privilegiar a proximidade geográfica entre o cliente e o atendente, como estratégia para diminuir ruídos na comunicação ocasionados, por exemplo, por sotaques diferentes. Uma outra questão para mim um pouco polêmica, tá? Apesar de estar correta. Opa, só um minutinho. Bem, gente, desculpa, teve uma pequena falha aqui. Abriu um programa, saiu aqui da tela, tá? Voltamos. De novo, eu particularmente discordo, tá? Na prática eu vi que a proximidade geográfica não é tão importante assim. Existem outros fatores mais importantes, mas a boa prática de técnicas de vendas diz isso, que é importante, né, você manter a proximidade geográfica, né? Então assim, se eu vou criar uma central de atendimento para o Nordeste, não faz sentido eu colocar em São Paulo, é melhor colocar na Bahia, né? Lá em Salvador, na Bahia, colocar em Recife, né? Porque são pessoas de uma mesma região. E eu não diria pelo sotaque, tá? Acho que só foi infeliz aqui a banca por isso. Mas eu diria por costumes, né? Por costumes, por vivências, por entender os problemas melhor. Eu moro no Rio de Janeiro, então aqui, né, na nossa cidade tem problemas e características diferentes do que, por exemplo, o pessoal que mora em Salvador, como eu falei, que mora em Manaus, tá? Mas por mais que eu não gosto disso quando falo de sotaque, que tem um tom meio preconceituoso, mas enfim, a questão está correta. Seguindo, 65. Em negociações, devem-se considerar as restrições externas do cliente e sua base de referência, além da base de referência do próprio negociador. Tá? Aqui está falando que numa negociação, né, você tem que ver tanto a base de referência do cliente
Restrições externas são as restrições que o cliente pode ter não relacionado só ao produto, tá? Mas no contexto geral, e também a base de referência do próprio negociador. Tá? Então isso daqui está correto. Eu vou dar um exemplo disso daqui para vocês de como isso é prático. Né? E é uma política que eu tenho. Quando eu comecei a trabalhar na parte, não só na parte de investimento, né? Mas quando eu não estava na parte de investimento diretamente, mas eu comecei a ofertar investimentos para o meu cliente, eu senti um certo problema bem no início nessa base de referência. Por quê? Os meus clientes eram muito mais velhos do que eu, já tinham uma bagagem cultural e de vivência muito grande e eles já aplicavam o recurso deles por muito tempo. Conforme a minha experiência no banco foi aumentando, que eu comecei a fazer, enfim, viagens, eu comecei a me integrar mais nessa parte cultural, que eu comecei a investir mais no meu próprio dinheiro, né? Uma coisa que eu faço, né? Eu não ofereço para um cliente algo que eu não compraria ou algo que eu já experimentei. A minha base de referência aumentou e facilitou esse contato com o cliente. Então também está correta nesse ponto. Base de referência, entenda como conhecimento prévio. Bacana, conhecimento prévio, vivências, não é só uma questão técnica. Bacana? 66. Essa daqui é uma questão, eu só botei porque estava no grupo de questões, né? Mas não é algo importante para a gente. Em se tratando de produção, uma situação é ótima no sentido de Pareto, quando se busca aumentar a produção de um bem específico sem provocar declínio na produção de outro produto. Sentido de Pareto, eficiência de Pareto, né? É um conceito mais que foi importado para a questão de qualidade e tudo mais, mas é algo um pouco mais de engenharia, tá? Mas o pessoal gosta de importar nesses conceitos. O ótimo de Pareto é quando um determinado setor, né, um determinado bem, ele só consegue evoluir provocando um declínio em outro, tá? Então, provocando, que ele fala sem provocar. Então, ainda não teria chegado ao ótimo de Pareto. Tá? Então, aqui está errado. Mas, por curiosidade, isso aqui não cairá na prova de vocês. Só que, como estava no mesmo grupo de questão, deixei só por curiosidade. Vamos falar aqui um pouquinho agora de criptomoeda. Considerando a evolução tecnológica e as características atuais das criptomoedas, julgue os itens a seguir. Criptomoeda consegue exercer plenamente a função do meio de troca. Lembra que eu falei para vocês, para quem viu a revisão, sabe, tá, antes de eu responder, porque vai ser a mesma coisa para as três, eu apostei isso. Quando eu vi essa questão, eu falei, poxa, imagina. Porque em atualidade no mercado financeiro, tinha lá um item que era a função da moeda. Eu falava, gente, função da moeda não é algo de atualidade, é algo de conceito bancário, né? Então, função da moeda era algo de conceito. E eu falava, só faz sentido ter isso no edital se o cara, né, for vincular isso com cripto. E é exatamente o que fizeram na prova do Banes. Vem comigo. As criptomoedas conseguem ser plenamente a função do meio de troca. A gente viu que uma função da moeda é ser meio de troca, né? Ao invés de eu ter, vamos supor, uma plantação enorme de arroz, ao invés de eu trocar arroz por feijão, arroz por leite, arroz, enfim, por vaca, eu troco por dinheiro e com o dinheiro fica mais fácil, tá? Então, aqui, as criptomoedas, elas até conseguem exercer esse meio de troca. Tem gente que já compra bem com Bitcoin e tudo mais, mas não consegue exercer plenamente, né? Igual as moedas oficiais. Então, por não conseguir exercer plenamente, tá? Essa alternativa ela está errada. As criptomoedas possuem a função de unidade de conta. Unidade de conta a gente também pode falar, né, como referência de valor. Então aqui, por exemplo, no mercado brasileiro, eu sei que uma camisa custa R$20, R$30. A cerveja custa ali R$8. Se eu chorar um pouquinho, falo, poxa, me dá um desconto, paga 7, porque eu bebo muito. E assim vai indo, tem tudo referência em real.
as coisas ainda não têm referência em Bitcoin, referência em Ethereum, referência em Ripple. Então, essa função de unidade da conta ela é prejudicada nas criptomoedas. Então, elas não possuem essa função de unidade de conta ainda definida. Então, está errada por isso. As criptomoedas são superiores a outros ativos, tá? Então, superiores no quesito reserva de valor e prêmio de liquidez. Prêmio de liquidez é facilidade, é liquidez, é facilidade de você ter o dinheiro em mão, tá? E reserva de valor, né? Foi o que a gente falou, né? Que eu posso guardar o dinheiro para utilizá-lo no futuro, então eu consigo reservar esse valor, que era algo que eu não tinha, por exemplo, com arroz. Eu plantei muito arroz, né? Antes de existir dinheiro, plantei muito arroz, o arroz vai estragar, não consigo ter reserva desse valor, tá? Ah, Brian, mas eu consigo guardar o Bitcoin, consigo guardar Ethereum, consigo guardar Ripple para o futuro. Você até consegue, mas por ser um mercado que não é regulamentado, a reserva de valor ela até existe a um nível, mas ela fica muito prejudicada por conta da volatilidade. Tá? Então, reserva de valor não seria superior. Não é que ela não tenha reserva de valor. Consegue entender? As criptomoedas elas possuem reserva de valor, mas não de uma forma superior, tá? Porque tem a volatilidade, tá? E prêmio de liquidez não é fácil, não consegue. Já tem alguns caixas eletrônicos fora do país, achei que até no Brasil já tem que você já consegue sacar Bitcoin, mas não é a mesma coisa que sacar dinheiro, né? É muito mais fácil sacar dinheiro. Então, o prêmio de liquidez das criptomoedas não é superior, é inferior aos ativos tradicionais, tá? Então, aqui a 69, tá? Por ter espaço lá também tá errado, também está equivocado. Beleza? Seguindo. No que concerne às instituições e ao funcionamento do sistema financeiro nacional. A Casa da Moeda possui a função de emitir moeda. Gente, sem sacanagem mesmo, falando sério, jogo aberto com vocês. A gente está estudando junto praticamente há 3 meses. Eu comecei a conversar com vocês no Instagram tem mais ou menos um mês. Pelo menos uma vez por dia alguém me pergunta isso. Ah, quem emite a moeda não é a Casa da Moeda? Não, quem emite moeda é o Banco Central. Né? E agora, depois lá da autonomia, né, daí da autonomia, ele até faz a autorização de emissão. Sem sacanagem, se você ainda tem dúvida, desculpa falar isso, tá, gente? Mas a gente precisa dar um choque de realidade. Se você ainda tem dúvida em quem emite a moeda, a tua chance de passar no concurso é praticamente nula, tá? Porque isso aqui foi a quarta aula que a gente teve. Tá? A quarta aula que a gente teve. Tá? Então, isso aqui tá errado. Todo dia eu recebo essa mesma pergunta. Todo dia. É incrível. Seguindo. Essa pergunta daqui é um pouco maliciosa. A conceder empréstimo a pessoas jurídicas, o BNDES cria moeda escritural. Moeda escritural a gente fala muito rapidinho no curso, tá? Muito rapidinho mesmo. Então você nem tenha se ligado. Que quando a gente falou de moeda digital, não criptomoeda, moeda digital, a gente falando de arranjo de pagamento, tudo, né? Que moeda escritural é a moeda mesmo, moeda, papel. Tá? Não cria, não tem essa criação, né? Não dá uma maleta de dinheiro pro cara, tá? Então não. Tá? Errada também. 72. As emissões de debêntures são registradas como operações passíveis da empresa. Tem muita gente me perguntando o que é debênture. A gente fala no curso também, tá? Mas de forma rápida. Debênture é um título de dívida, tá? É um título privado de dívida. Então a empresa, uma empresa, tá? Tem que ser empresa. Quem emite debênture é a empresa. A empresa ela precisa captar dinheiro. Ela vai no mercado, ela lança um papel e fala para o investidor: ó, você me dá esse dinheiro, você me dá esse dinheiro hoje e eu te pago esse dinheiro mais um percentual de juros daqui a 2 anos. E o comprovante disso é esse papelzinho daqui. Beleza? Esse papelzinho daqui que comprova, né, que foi que o investidor comprou, né, para receber no futuro com juros,
é que são as debêntures, tá? Essa daqui que são as debêntures. Diferente da ação, que a ação, cara, ele vai captar o dinheiro no mercado, né? Ele vai captar o dinheiro no mercado, mas ele faz, né, com quem pegou o dinheiro que se torne sócio dele, se torne um parceiro. Ele não promete pagar nada no futuro. Quando você investe em ação, você ganha participação do lucro da empresa. Se a empresa não tiver lucro, você não ganha nada. E há a variação do papel, né? É a variação do papel. Na debênture, não. Eu já faço até uma taxa. Ó, vou pegar aqui agora com você X, vou te pagar no futuro X mais 10%. Tá? E que ele fala, né? São registradas como operações passivas da empresa. Operação passiva é dívida. Então, sim, as debêntures são registradas como dívidas das empresas. Né? Ela está pegando empréstimo, ela está se endividando. Então, está correto. 73, tá? Uma questão polêmica, tá? Uma questão polêmica. O gabarito, tá? O gabarito é correto. Mas, para mim, é errado. Porque o Banco Central, na minha visão, ele só fiscaliza a instituição dentro do escopo da CFN. E eu imagino, tá? Eu vi outras resoluções de prova, né, aqueles gabaritos extras oficiais, e a maioria dos professores concordam comigo, tá? Que é errado. Apesar do gabarito estar correto. Eu imagino que o examinador, quando tenha considerado o escopo do SFN, né, porque escopo é uma palavrinha meio capciosa, ele estaria falando do cerne do SFN. E o cerne seriam as instituições financeiras, tá? O cerne seriam as instituições financeiras. E o Banco Central também fiscaliza as instituições de pagamento, né? A gente viu isso. Então, ele pode ter colocado correto por isso, considerando que as instituições de pagamento estão fora do, abre aspas, escopo da SFN. Tá? Porque dentro da SFN elas estão. Então eu imagino que a pegadinha esteja na palavra do escopo. Tá? Mas sinceramente, eu acho que essa visão está errada, porque o escopo da SFN, escopo é uma palavra que dá uma certa abrangência. Né? Dá uma certa. Se estivessem fora do cerne do SFN, né? Fora das instituições financeiras do SFN, estaria correto, porque ele fiscalizaria as instituições de pagamento e estaria fora dessa questão. Mas do jeito que colocaram aqui, para mim, na minha visão, está errado, eu abriria recurso, tá? Eu abriria recurso, mas aí o gabarito correto, que está correto, né? Vamos lá. Nas operações de fusão e aquisição no âmbito da SFN, o Banco Central possui competência para autorizar alterações de controle acionário, independentemente do posicionamento prévio da Receita Federal do Brasil. Tá? Aqui é uma questão que pelo gabarito está correta e na minha visão podia ter uma leitura melhor, tá? Porque o que acontece? As operações no âmbito do SFN, o SFN ele é muito amplo. O SFN ele envolve, por exemplo, seguradora, que aí não estaria muito vinculado ao Banco Central, né? Estaria mais vinculado à SUSEP, né? A autorizar essas alterações de controles acionário. Mas esse termo técnico está lá nas instituições do Banco Central, tá? Que o Banco Central consegue fazer isso e aqui a Receita Federal só colocou para te confundir, tá? Realmente independe do posicionamento da Receita Federal para o Banco Central permitir nessas fusões, aquisições entre bancos e tudo mais. Então, mas na minha visão a SFN é mais ampla, né? Mais ampla. Então, uma outra questão discutível, não tanto quanto a 73, tá gente? 73 é mais discutível, mas enfim. Só que isso daqui é um debate que não cabe a gente ter, tá? Porque em prova de 6 de Gran Rio não tem esse problema, essa subjetividade toda. A gente só está usando isso daqui na maior parte como uma forma de revisão, tá? Então não precisa polemizar com isso. Ah, meu Brian, mas se cair uma questão parecida na 6 de Gran Rio, 6 de Gran Rio são 5 alternativas, não tem esse tipo de problema, tá? Fica tranquilo, não tem essa subjetividade tão grande. Bem, gente, peraí, não, tem mais uma questãozinha aqui, só um minutinho.
Tem, já ia terminar a aula, faltando as últimas 3, que são talvez as mais importantes. Vamos lá. Considerando as novas inovações promovidas pelo Open Banking e pelo sistema de pagamento Pix, julgue os itens a seguir. O Open Banking compartilha dados de clientes com o objetivo de aumentar a concorrência bancária. Tá? Sim, compartilha dados de clientes com a autorização dos clientes, lembre-se disso. E o objetivo é aumentar a concorrência bancária. Uma coisa que vocês têm que entender, galera, que é o seguinte: o Open Banking é a abertura de mercado. Essa abertura ela vai ser feita através do compartilhamento de dados e de novas instituições prestadoras de serviços financeiros. Tá? Não são novas instituições financeiras. Carteiras de pagamento, fintechs e tudo mais, ou até mesmo as big techs, como a gente conversou. Todo mundo que eu vejo, todo material de curso, né, a maioria pelo menos, e a maior parte das dúvidas de vocês acham que Open Banking é só isso, que é só compartilhamento de dados. Open Banking fere LGPD ou não, tudo. Vocês só estão se atentando a isso. Vocês têm que se lembrar que o Open Banking vai permitir o compartilhamento de dados, mas vai abrir o sistema financeiro para que outras empresas prestem serviços, tá? São 2 movimentos. Se liga nisso, tá? Então, essa daqui tá correta. 79. O Open Banking está restrito aos bancos com carteira comercial? Não. Se vai permitir que outras empresas nem bancárias entrem, né? Empresas nem instituições financeiras entrem, quem dirá ficar restrito só a banco comercial, né? Errado. E o Pix está inserido no contexto do Open Banking, tá? O Pix está inserido no contexto do Open Banking, tá? Se tivesse, o Pix está inserido no Open Banking, estaria errado, são coisas distintas. Mas no contexto do Open Banking, sim. E ameaça a receita de prestação de serviços dos bancos, correto. Ué, Bré, como assim diminuir a receita? Ué, você vai deixar de pagar 10, 15 reais no teste e está fazendo Pix gratuito, né? O Pix alguém paga por ele, é um custo muito ínfimo, mas alguém paga para ele. O banco está pagando esse valor. Tem uma taxazinha pequenininha que o banco paga para ter isso tudo funcionando. Tá? Não é de graça, nada é de graça. Sempre tem alguém pagando, é de graça para você. Tá? Então os bancos vão deixar de cobrar TED e não receber nada do Pix e ainda tem um custo operacional por isso. Então sim, o Pix ali ameaça a receita dos bancos. Beleza, gente? Tranquilo, assim, é uma prova que tirando ali aquele ótimo de Pareto, aquela questão controversa ali do item 73, quem estudou aqui comigo conseguiria acertar todas essas questões selecionadas. Como eu falei, não se preocupe se você errou bastante aqui, porque é um modelo de prova diferente. O intuito realmente era pegar mais essa parte aqui do finalzinho, né, que fala de atualidade do mercado financeiro, de criptomoeda, Open Banking e Pix, e também como uma forma da gente bater um bate-papo e tirar algumas possíveis dúvidas. Fechado, gente? Então é isso. Um forte abraço, bons estudos e eu vou fazer o vídeo igual fiz de atualidade, igual fiz de vendas em negociação com conhecimentos bancários, comigo aparecendo ponto a ponto do edital, tá? Vai ser o nosso último conteúdo, não esse, tá? O de conhecimento bancário, nosso último conteúdo, e eu estou ainda aqui planejando se no sábado, né, apesar de eu não ser partidário de estudar um dia antes da prova, se no sábado eu faço alguma coisa, talvez no Instagram, uma live rápida, ou então já estou capturando as principais dúvidas de vocês durante a semana e faço um vídeo só com tira dúvida, estou vendo, tá? Mas de conteúdo mesmo, assim, planejado, direitinho, esse é o nosso último resolvendo questões e a gente vai ter a revisão rápida de conhecimento bancário também. Fechado? E vão mandando lá no Instagram, tá aqui na descrição, as dúvidas que vocês tenham, que eu vou respondendo por lá. Forte abraço, bons estudos!